Habemos Papa. Eu tentei assistir a cobertura pela Rede Globo e eu estava na hora do almoço, fiquei enjoado e tal, porque, nossa senhora, que torcida por um Papa lacrador. E a gente teve o Robert Francis Prevost escolhido como Papa Leão XIV, o primeiro Papa americano. Como eu estava focado no programa, eu chamo aqui para comentar o perfil do novo Papa o editor-chefe do Paulo Figueiredo Show, João Gabriel. João, seja bem-vindo ao Paulo Figueiredo Show mais uma vez. Me explica aí o que todo mundo quer saber. Né? O Papa americano, primeira pergunta, foi o Trump que escolheu ou não foi? Essa é a primeira grande pergunta, né? Votou em quem? Votou no Trump ou votou na Kamala Harris? Isso aí ainda não se sabe não, viu? Eu acho que votou na Kamala Harris. Esse Papa é lacrador ou não é lacrador? Vai ser um Papa João Paulo II o retorno ou vai ser um Papa Francisco II? Nenhum dos dois para as duas perguntas que você fez. Eu acho até que se a gente fosse botar no espectro, votou na Kamala Harris ou votou no Trump, dava uma dúvida boa aí. Talvez ele até tivesse votado no Trump, viu? Como você falou, mesmo? Né? O primeiro... Sim. Vou explicar logo mais a razão. Inclusive, me surpreendeu à medida que eu fui apurando as informações que saíam lá do Vaticano. Mas você falou, né? O primeiro Papa nascido nos Estados Unidos, ele de Chicago, aí do estado por muito tempo representado pelo Barack Obama, está aí completando seus 70 anos, nasceu em 55, sacerdote desde 1982, atuou por muito tempo no Peru. E uma notícia boa, ou a primeira das notícias boas, é que ele é agostiniano. Isso talvez traga alguma alegria a mim e a você, né? É uma pessoa que segue os ensinamentos teológicos de Santo Agostinho de Hipona. Então, a partir de 2014, ele foi nomeado pelo Papa Francisco como bispo de Chiclayo, lá no Peru, e já tinha uma experiência administrativa pastoral muito grande, muitos anos de ministério, até que em 2023 ele foi nomeado prefeito do Decastério dos Bispos, que é o órgão responsável por assessorar o Papa na escolha dos bispos no mundo inteiro, ou seja, é uma pessoa que já ocupava uma das posições mais influentes na Igreja Católica, de todas. E em setembro de 2023 ele foi criado cardeal pelo Papa Francisco e menos de 2 anos como cardeal, hoje, 8 de maio, é escolhido como o novo Papa. E aí a gente começa a traçar um perfil sobre ele, né? Quem é o Papa Leão XIV? Ele, aparentemente, é alguém amplamente descrito como tendo um perfil mais moderado dentro da igreja. Então, se perguntou, ele é João Paulo ou ele é Francisco? Ele é Bento XVI ou ele é Francisco? Ele não é nenhum dos dois ou nenhum dos três. É uma coisa que está muito ali no meio, né? A trajetória dele indica que ele tem a capacidade de transitar em setores diferentes da igreja. Ele tem tinha uma grande proximidade com o Papa Francisco e, em algum grau, ele indica uma continuidade com a linha pastoral do Papa anterior. Por exemplo, ele mesmo elogiou, falou bem da, abre aspas, autenticidade evangélica do Francisco e é visto realmente como uma escolha de continuidade do outro pontificado. Então, não é, ao mesmo tempo, alguém que vai trazer uma volta gigantesca da Igreja Católica em relação ao conservadorismo, mas, como nós vamos ver a partir das pautas que ele já defendeu, também não é uma pessoa extremamente progressista. Quando a gente fala, por exemplo, de moral sexual e da pauta LGBT, de maneira geral, o Papa Leão XIV já se posicionou de maneira muito clara e evidente sobre essas pautas, o que contrasta bastante com o tom que o Francisco utilizava, né? Ele que ficou famoso pela frase "quem sou eu para julgar", disse ele, né, sobre a agenda homossexual, ainda que a palavra de Deus fale para nós não julgarmos de acordo com a aparência, mas segundo a reta justiça de Deus, Francisco tinha declarado quem sou eu para julgar. E o Papa Leão XIV, por sua vez, já expressou muitas reservas em relação a isso. Em 2012, por exemplo, ele afirmou, eu vou abrir uma aspas muito importante aqui, ele disse assim: a mídia e a cultura popular fomentam simpatia por crenças e práticas em desacordo com o evangelho. Então já bateu na mídia, já bateu na cultura pop. E aí ele citou explicitamente nessa mesma ocasião, abre aspas, o estilo de vida homossexual e as famílias alternativas. Então já se contrapondo, em primeiro lugar, à agenda woke e à pauta LGBT. Ele também seguiu a linha oficial do Vaticano, que é contrário, apesar do que estabeleceu o Papa Francisco, a abençoar pessoas em uniões homoafetivas, e ele apoiou a orientação de que não seria lícito dar bênçãos a partir da igreja, no ambiente da igreja, a relações que envolvessem atividade sexual fora do matrimônio constituído dentro da igreja. E com o bispo do Peru, essa aqui é muito boa, com o bispo do Peru, ele se opôs à inclusão da ideologia de gênero no currículo escolar público daquele país do Peru.
e ele alegou que a ideologia de gênero busca criar gêneros que não existem. Então, posicionamentos muito fortes, mas nem tudo são flores, né? Eu lembro que a gente trouxe aqui no Paulo Figueiredo Show, logo em seguida à morte do Papa Francisco, as posições expressas pelo Papa na encíclica Laudato Si, posições ambientalistas extremamente radicais e influenciados por toda aquela parte que quem fez o Fim da América já conhece, né? Então, o Papa Leão XIV apoia essa visão ecológica do Papa Francisco, apoia o que foi dito na encíclica Laudato Si, e ele, de fato, está favorável, ao que parece, a ações contundentes contra a mudança climática, porque ele pensa que esse é um fenômeno diretamente causado ou, pelo menos, influenciado pelo ser humano. Então, resumo da ópera é que tem uma desconfiança em relação ao Papa, tanto do setor conservador da Igreja, por posições como essas ambientalistas, e também por conta de uma continuidade do pontificado de Francisco, mas também em relação aos setores progressistas, porque falou muito aí sobre a agenda woke, bateu em bastante gente, bateu na mídia, bateu na cultura pop. Então, é alguém que está ali, de fato, mais em cima do muro, algumas posições mais progressistas, algumas posições mais conservadoras, mas é uma pessoa que não está muito bem definida aí. Nos resta orar para que o Espírito Santo guie o novo Papa, que a graça de Deus esteja sobre ele, que ele seja capaz de liderar aí essa que é a maior denominação cristã do mundo, por um caminho melhor do que o seu antecessor, o Papa Francisco. Mas uma grata surpresa também, eu diria, em relação ao que era esperado. Amém. Eu notei que o pessoal da Globo ficou meio... não sabemos, não é continuidade, mas não... O pessoal ficou meio confuso em qual era o perfil do Papa. Achei que já tinha uma chance positiva. Quando eu perguntei para o ChatGPT, o ChatGPT me falou que achava que ele ia dar mais a continuidade, mas eu gostei dessas coisas que você trouxe hoje, porque realmente nessa pauta de, vamos chamar aqui de woke, lacração, que é a principal pauta no ponto de inflexão no mundo, com a vitória do Trump, bom ver que as posições do Papa são muito mais alinhadas com as posições tradicionais da Igreja Católica. Eu tenho uma enorme curiosidade de ver como o J.D. Vance, né, que é o vice-presidente dos Estados Unidos, que é católico, que inclusive teve com o Papa Francisco pouco antes da morte dele. Eu quero muito ver como é que o J.D. Vance vai lidar com esse Papa, né? Um primeiro Papa americano. Realmente não dá para dizer que não, os Estados Unidos não estão num momento aí de talvez ressurgimento no mundo. Me preocupa esse tempo dele no Peru, porque Peru tem muita teologia da libertação, né? Muito tempo, diga-se de passagem, né? Várias décadas, e se eu não me engano, ele também virou cidadão peruano, foi nacionalizado peruano. Me preocupa porque a teologia da libertação não é... Aliás, arrumaram uns 2 padres muito ruins também para comentar na Globo, mas pelo que eu sei de Peru, não sei muito de Peru, mas pelo que eu sei,